Oi! Agora nós vamos para a apostila de História, tá bom? Vocês vão pegar a apostila de História e vão abrir lá na página 6, ok? Os modos de vida indígena e o ambiente. Quem são os indígenas? Os índios, isso mesmo. Então, olha lá. Você estudou que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis no local. Desde o passado, os indígenas buscam os locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Conheça alguns tipos de moradias indígenas. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia, conhecidos como malocas. Então, lá na Amazônia, lá na região da Amazônia, os indígenas ainda vivem como? Em grupos, tá? Coletivo, é morar todo mundo junto, certo? Nesses espaços podem dormir, preparar alimentos, conversar e entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. As habitações indígenas podem ser de variados tamanhos e formas. A ilustração mostra uma oca do Chavante e sua estrutura de construção. As ocas desse povo, em sua maioria, abrigam parentes de uma mesma família. Então, olha aqui. Então, aqui está mostrando um tipo de moradia, tá? Onde eles vivem todos juntos dentro do mesmo espaço, ok? Essa fotografia de uma maloca circular, ticuna, na região do Rio Solimões, Amazônia, foi registrada pelo viajante alemão Albert Frisch, conforme se imagina no ano de 1867. Então aqui ó, foi reproduzido que uma imagem, né, uma fotografia, certo? Deste tipo de moradia indígena. A construção de malocas e ocas também varia de acordo com os recursos disponíveis no local, quer dizer, vai depender daquilo que eles encontram no ambiente que eles estão. Podem ser usados bambu, taquara, madeira, folha de palmeira ou palha, tá? Então, eles vão usar aquilo que eles encontrarem no ambiente que eles estão, que é, muitas vezes, na natureza, né? No meio do mato. Página 7. Um conjunto de ocas ou malocas compõe as chamadas aldeias indígenas. Quer dizer, o que é um conjunto? Vários juntos. Então, quer dizer, várias ocas ou várias malocas no mesmo espaço é considerado que aldeias indígenas, certo? Concentração de malocas circulares próximas ao rio Surumu, Amazônia. Então, olha lá, nessa imagem vocês vão conseguir observar várias ocas, várias malocas. E aqui, então, é considerado o quê? Uma aldeia indígena. Construções indígenas retangulares no Alto Amazonas. Então, olha lá, mesma coisa, tá? Só mudou o formato. Aqui elas são circulares e aqui elas são retangulares, ok? Para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para uso do grupo, os indígenas aproveitam os recursos da natureza. Então, o que eles fazem? Tudo que eles precisam para sobreviver no seu dia a dia, eles vão retirar da natureza, certo? Então, antigamente, os indígenas, eles viviam do quê? Da caça, da pesca, eles mesmos produziam seus próprios alimentos, né? Os seus próprios artigos de uso pessoal, certo? Então, eles retiravam tudo que eles precisavam lá da natureza, da onde eles viviam. Agora, na página 8, diz assim: com o passar do tempo, a necessidade de retirar vegetação nativa para se viver gerou transformações na natureza. Essas transformações não ocorreram apenas no passado, pois podemos observar diversas alterações no ambiente ainda na atualidade. Então, quer dizer, essa retirada, né, de vegetação lá da natureza tem prejudicado, não só no passado como na atualidade. Hoje em dia nós conseguimos ver muito isso, né? O desmatamento, as queimadas, e isso tem o quê? Prejudicado o meio ambiente, prejudicado a natureza, ok? Número 1.
Desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga as instruções. Pinte de marrom os espaços marcados com uma bolinha. Então, olha lá. Onde tiver a bolinha, vocês vão pintar de marrom. Pinte de verde claro, ou um verde que você tiver, os espaços marcados com uma estrelinha. Então, onde tiver estrelinha, vai ser verde. E pinte de verde escuro os espaços marcados com o sinalzinho de mais. Então, onde tiver o sinalzinho de mais, é verde escuro. Onde tiver a estrelinha, é o verde claro. E onde tiver a bolinha, é de marrom. Aí, vocês vão descobrir uma palavra, tá? Letra A. Que palavra você descobriu? Tá bem facinho, né? Não precisa nem pintar que já dá pra ver qual é a palavra, certo? Nós estamos falando o quê? Da destruição da natureza. Então, o que acontece muitas vezes? O desmatamento, certo? B. Com a ajuda do professor e usando um dicionário, pesquise a definição da palavra descoberta na imagem. Bom, como nós não estamos na escola, vocês vão precisar de ajuda de um adulto. Apesar que vocês já sabem usar um dicionário, né? Lembra que o nosso dicionário ele é dividido como? Por ordem alfabética. Então, vocês vão começar procurando pela primeira letrinha. Qual que é a primeira letrinha? Não é o D? Então, vocês vão ter que ir lá na letrinha D. Depois vem o E e depois o S, né? Então, eu vou lá onde está o des e vou encontrar a palavrinha desmatamento. Mas a palavrinha desmatamento, ela é bem facinho, né? O próprio nome já ajuda a gente a interpretar o que ela quer dizer. Se nós estamos falando da destruição da natureza, o que vem a ser o desmatamento? O desmatamento está relacionado ao quê? Ao corte das árvores, né? A destruição da natureza, tá bom? Mas vocês pesquisem no dicionário e escrevam aquilo que vocês encontrarem, ok? Letra C. Para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu um processo semelhante. Quer dizer, onde nós moramos hoje em Arapongas, há muitos e muitos anos atrás, ela era igual hoje? Não. Ela sofreu o quê? Transformações, sofreu mudanças. Para ocorrer essas mudanças, né, provavelmente no passado, nós com certeza temos, né, na mente, na cabecinha nossa que há muitos e muitos anos atrás, a cidade de Arapongas, ela era formada na sua maior parte pelo quê? Por árvores, por mato, né? Por elementos da natureza. Com o passar do tempo, ela precisou ser transformada para ter o quê? As construções. Para ter as construções, ela precisou o quê? Ter o desmatamento, o corte das árvores, né? Retirada o espaço rural, né? E para aumentar o espaço urbano. Então, houve um processo semelhante? Sim ou não? Sim, ok? Justifique a sua resposta. Foi o que nós acabamos de falar. Para que a cidade, né, fosse transformada, para que fosse aumentada as construções, foi preciso o quê? Desmatar, né, cortar as árvores para poder ter mais construções, ok? Número 2. Marque com um X o nome das construções dos indígenas brasileiros. Maloca. Muito bem, nós acabamos de falar da maloca. Oca. Sim. Iglu. Iglu é um tipo de construção indígena? Não. Mocambo. Também não. As duas que nós acabamos de ver foi maloca e oca. 3. Que recursos os indígenas usavam para construir as suas moradias? O que nós vimos lá na página anterior? Quais eram os recursos que eles usavam? Eles usavam os recursos que eles encontravam na natureza. Que recursos eram esses? Bambu, taquara, madeira, palha, folhas de palmeira. Eram esses os recursos que eles utilizavam para construir as suas ocas ou maloca, que é o tipo de construção indígena, ok? Daqui a pouco eu volto para a gente fazer o caderno de atividades.